meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao novo estudo que a gente vai fazer de mais uma obra fundamental do Espiritismo, a Gênese, claro, pelo nosso querido Allan Kardec. Então, antes de começarmos o estudo, eu te apresentar, já que este episódio é para lermos e entendermos os objetivos deste livro e do estudo que faremos, eu já te peço, se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal, clique no joinha, ative as notificações e colabore um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro. Então vamos lá, sem demora, entender o que é isso, a Gênese, que livro é esse, o que Kardec quer nos trazer, o que os espíritos querem nos trazer com este estudo. É o que vamos descobrir, então vamos sem demora para lá, ó. A Gênese, o subtítulo é mais legal, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, além da Gênese, os milagres e as predições. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade de suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Ah, que lindo a assinatura do Allan Kardec, bacana, né? O que esse livro tem a proposta de nos fazer é justamente a gente entender a Gênese, ou seja, a criação, não de forma contrária do que a ciência nos diz, certo? Porque as religiões, em geral, batem de frente quando dizem assim que o mundo foi criado em 7 dias, que teve Adão, que teve Eva, e etc. e tal. E a gente sabe que tudo isso é uma mitologia, é um mito. Mito é aquilo que é falso, inventado, não é? Não é qualidade. Muita gente usa como qualidade, mas não é. O mito é uma imagem falsa que se há de alguma coisa ou de alguém. E aí este livro se propõe a estudar justamente sobre a criação e também a questão chamada como milagres, predições ou previsão de futuro, etc. e tal. Então tem muita coisa boa. Então, sem demora, vamos estudar aqui o que essa introdução, o que Kardec vem trazer para a gente na introdução. Olha só, da primeira edição, que foi publicada em 1868. Esta nova obra é mais um passo dado para as consequências e aplicações do Espiritismo. Conforme seu título indica, tem ela por objeto de estudo de 3 pontos, até hoje diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Então, Kardec vem começando a nos dar aqui o porquê que esse livro foi feito, ok? 2 elementos, ou se quiserdes, 2 forças regem o universo: o elemento espiritual e o material. Da ação... eu preciso colocar aqui toda vez. Muito bem. O elemento espiritual e o material. Da ação simultânea desses 2 princípios nascem fenômenos especiais, naturalmente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles, do mesmo modo que a formação da água seria inexplicável se abstraísse de um dos seus elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece o esclarecimento de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados por isso mesmo inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Abundam nas escrituras esses fatos e, por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores dos 2 campos opostos, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, fazendo uns abstração dos dados positivos da ciência, outros do princípio espiritual, não conseguiram chegar a uma solução racional. Então, chama os materialistas não compreendem, ou chamam de milagre tudo aquilo que não compreendem, e os religiosos chamam de milagre tudo aquilo que não compreende e que são perfeitamente explicáveis, né? Então, tem uma confusão aí no meio. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. É exato que ela tira a maioria de tais fatos o caráter de sobrenatural, porém,
que é o que vale mais: admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente. Sua rejeição absoluta arrasta a da própria base do edifício, ao passo que a admissão a tal título, suprimindo-se apenas os acessórios, deixa intacta a base. Tal a razão porque o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam meras utopias. Então, perdão, o Espiritismo vem nos trazer explicações lógicas daquilo que nem a ciência e nem a religião entram num acordo, né? Esta obra é, pois, como já o dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo de um ponto de vista especial. Então, nos ajuda a entender um pouco mais, olha só, um complemento do Espiritismo. Os materiais se achavam prontos, ou pelo menos elaborados, desde longo tempo, mas ainda não chegaram o momento de serem publicados. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhes servirem de base houvessem atingido a maturidade. Além disso, também se fazia mister levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios nem teorias secretas. Tudo nele é revelado claramente a fim de que todos o possam julgar com conhecimento de causa. Cada coisa, entretanto, tem que vir a seu tempo para vir com segurança. Uma solução dada precipitadamente, primeiro, que é a elucidação completa da questão, seria antes causa de atraso do que de avanço. A importância do assunto que aqui tratamos nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Então, o que a gente entende nesta introdução é que este livro da Gênese, ele vem como uma das últimas publicações que Kardec fez. Ele é complementar a todos os estudos que vieram antes. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e por aí vai. Tá? Então ele vem preencher lacunas. Muitas das coisas que a gente vai ler e vai estudar por aqui, a gente já viu, já estudou lá no Livro dos Espíritos, mas é porque ele é complementar. Antes de entrarmos em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente os papéis respectivos dos espíritos e dos homens na elaboração da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que a escoibam de toda ideia de misticismo, fazem objeto do primeiro capítulo, intitulado Caráter da Revelação Espírita, que é o que a gente vai estudar a partir do próximo episódio. Pedimos séria atenção para esse ponto porque, de certo modo, está aí o nó da questão. Se, embargo, da parte que toca a atividade humana na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos, porém não a constitui a opinião pessoal de nenhum deles. Ela é, e não pode deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dado pelos espíritos. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. De outra forma, não seria mais do que a doutrina de um espírito, então teria o valor de uma opinião pessoal. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, de onde resulta que todo princípio que ainda não seja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que tem dito, pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda a parte, como com ela se dá. Então, Kardec está apresentando aí ainda o porquê e como é a doutrina dos espíritos, né? Porque não é a doutrina do Kardec ou do professor Rivail, e sim porque ela é transmitida pelos espíritos daquela maneira. Eu convido quem não assistiu o filme Allan Kardec, assista, porque aí você vai ver como é que todos esses livros foram escritos e compostos. Então é composto em cima de uma coletividade. Os espíritos vêm responder e vêm escrever, e Kardec ainda passa pelo crivo da lógica. Kardec é uma mente brilhante, o professor Rivail. Então tem toda uma metodologia para se compor a doutrina dos espíritos, e ele está
explicando isso exatamente aqui nessa introdução. O Livro dos Espíritos só teve consolidado seu crédito por ser a expressão de um pensamento coletivo geral, de vários espíritos. Em abril de 1867, completou o seu primeiro período decenal, primeiros 10 anos, porque foi 1857. Nesse intervalo, os princípios fundamentais cujas bases o livro assentara foram sucessivamente completados e desenvolvidos por virtude da progressividade do ensino dos espíritos. Nenhum, porém, recebeu desmentido da experiência. Todos, sem exceção, permaneceram de pé, mais vivazes do que nunca, enquanto de todas as ideias contraditórias que alguns tentaram opor-lhe, nenhuma prevaleceu, precisamente porque de todos os lados era ensinado o contrário. Este é o resultado característico que podemos proclamar sem vaidade, pois que jamais nos atribuímos o mérito de tal fato. O Livro dos Espíritos, ele passou por modificações, por acréscimos de muito mais perguntas do que tinha originalmente feito. Para isso, bastou o tempo e o trabalho esmerado do Kardec para continuar, e hoje nós temos esse presente dos céus aí, que é o Livro dos Espíritos e todos os livros fundamentais da doutrina espírita, que foram feitos do mesmo capricho, pela mesma coletividade, né, espiritual. Afinal de contas, as respostas vinham de médiuns de diversos lugares e sempre continham as mesmas respostas, não exatamente com as mesmas palavras, mas as mesmas ideias expressas. Assim foram feitos todos os livros. Os mesmos escrúpulos havendo presidido a redação das nossas outras obras, podemos com toda a verdade dizê-las segundo o Espiritismo, porque estamos certos da conformidade delas com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo sucede com esta, que podemos, por motivos semelhantes, apresentar como complemento das que a precederam, com exceção, todavia, de algumas teorias ainda hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais, e que devem ser consideradas simples opiniões pessoais enquanto não forem confirmadas ou contraditadas, a fim de que não pese sobre a doutrina a responsabilidade delas. Aí tem uma observação legal. Ao leitor cabe, pois, durante a leitura desta obra, distinguir a parte apresentada como complementar da doutrina daquela que o próprio autor considera hipotética e pessoalmente dele. Então isso fica muito claro aqui. Aliás, os leitores assíduos da Revista Espírita hão tido ensejo de notar, sem dúvida, em forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas aqui nessa obra, conforme o fizemos com relação às anteriores. A revista, muitas vezes, representa para nós um terreno de ensaio, destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre alguns princípios, antes de os admitir como partes constitutivas da doutrina. Para quem não sabe, a Revista Espírita foi feita, se não me engano, por 13 anos. Eu tenho uma aqui. Espera lá que eu vou pegar para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Revista Espírita. Nós temos aqui, eu não sei, começou em janeiro de 1858 e foi até a desencarnação de Kardec em março de 1869. E aí era publicado mensalmente. Nós temos isso, inclusive você pode baixar todas as revistas espíritas. Olha, é grossinha, porque ela é separada por ano. Aqui no caso é do ano de 1868. E você vai ver Kardec publicando algumas coisas que vieram formar depois a Gênese, né? Segundo o Espiritismo. Porque essa revista também era um modo assim de trazer a reflexão de todo mundo que se interessava pelo assunto e também falar sobre o Espiritismo. Enfim, é bem legal. Não daria para fazer um estudo da Revista Espírita, porque é muito, muito extensa, mas se você entrar no site da FEB, você pode baixar o PDF ou pode adquirir também. Maravilha? E para terminar aqui a introdução de hoje, porque é bem rapidinha, dá uma olhadinha aqui que a gente vai ver nos capítulos: caráter da revelação espírita, Deus, o bem e o mal, papel da ciência na Gênese, antigos e modernos sistemas do mundo, uranografia geral, o que será isso? Vamos descobrir. Esboço geológico da Terra, teoria sobre a formação da Terra, revoluções do globo, Gênese orgânica espiritual e mosaica. Então, no próximo encontro, nós vamos começar aqui no capítulo 1, o caráter da revelação espírita. E eu te esperarei, claro, para a gente estudar junto. Eu já estudei essas obras no passado, mas é mais interessante eu estudar apresentando
e espero que seja útil para você. Assim eu vou aprender cada vez mais. Tá bom? Posso contar com a sua presença? Por favor, comente aí. Deixe na descrição de onde você é e como é que você conheceu o canal aqui. Se não for inscrito ainda, por favor, se inscreva, ative as notificações, porque nós temos programas agora diários, estudos diários. Eu espero que seja útil a você. Apresente também a um amigo se estiver gostando do canal. Se não estiver gostando, não tem problema não. Obrigado, até o próximo estudo da Gênese. Tchau!